Participação. E a gente falou, né, que ia apurar essa notícia, pois nossa produção já entrou em contato com o empresário do Pedro, um representante do Pedro, nossa equipe do foxesports.com.br. Já está lá no site, ó. Fiorentina libera Pedro por empréstimo ao Flamengo até o final de 2020. Todos os detalhes estão lá na reportagem, no site foxesports.com.br. O acordo entre o Márcio e, rapaz, é o... Giunni. Giunni. É o empresário do Pedro, enfim. E a Fiorentina foi confirmada nesta quarta-feira. Hoje, portanto, né? E aí o nosso site apurou a informação com pessoas ligadas ao Pedro, que estavam envolvidas nessa negociação. O acordo entre as partes tem duração até o fim desse ano, com o valor de passe fixado, né? O valor dos direitos econômicos fixados. E a expectativa é que o atleta chegue ao Rio de Janeiro até a próxima sexta-feira. Depende apenas de algumas burocracias, né? Agora com troca de documentação. E é o que está separando aí o Flamengo, que está impedindo nesse momento o Flamengo de fazer o anúncio oficial. Mas vai acontecer. O Flamengo, portanto, já tinha o acordo com o jogador, dependia só da liberação da Fiorentina. E tinha, né, deixado bem claro, você que vai tratar disso com a Fiorentina. E o jogador chegou a esse acordo para ser repassado por empréstimo ao Flamengo. Gente, a gente viu aí o histórico. Pedro surgiu muito bem no Fluminense, recomendado pelo Abel Braga, né? Que naquela entrevista que chamou atenção no início de 2018, ele dizendo que o Pedro estava muito acima tecnicamente dos outros atacantes no Brasil. Se confirmou. Em 2018 a gente viu um baita atacante, foi convocado para a seleção brasileira, mas aí veio a lesão. E aí, pelo menos no Fluminense, a gente não viu o Pedro recuperar o futebol dele. E daqui a pouquinho a gente vai trazer números e a ficha dele na Fiorentina e vai ver que é uma decepção a passagem pela Itália. É uma aposta. Uma boa aposta, na opinião de vocês? Eu acho interessante, sim. É um jogador que mostrou muito potencial técnico no Fluminense. E aí a gente vê a diferença, né, do futebol italiano, do futebol europeu para o Brasil. Aqui ele se destacava. Esse ano ainda, de 2019, o último, eu estava fazendo o levantamento do ataque do Fluminense. O Fluminense foi um dos times com o maior número de finalizações no campeonato. E aí já estava no final da competição, e aí a gente tinha o Ione Gonzalez com 5 gols marcados em mais de 80 finalizações. E o Pedro, que já tinha ido embora há muito tempo, tinha 5 gols marcados em 25 finalizações. Olha só. Olha a diferença, né, de aproveitamento, de qualidade na última bola. Então, o Pedro, sim, como disse o Abel, se destacava no cenário do futebol brasileiro. Ele vai para a Itália, não consegue sequer jogar na Fiorentina. Pela intensidade, pela velocidade, pelo jogo físico, que é lá não se privilegia tanto a técnica. Acho que no Flamengo ele tem capacidade, vai ter condições pelo time que o cerca, que é um time muito competitivo, de desenvolver. Como você disse, muito jovem ainda. Então a bola vai chegar para ele, ele vai poder melhorar, ganhar confiança, ganhar ritmo de jogo. Espero que não volte a se machucar. E aí, decolar, como todo mundo imagina que ele possa vir a decolar. É um jogador de muita qualidade técnica, mas que ainda precisa de mais competitividade para um mercado como o italiano. A gente tem os números. Vamos colocar na tela aí, ó, a ficha do Pedro. Detalhes aí dessa passagem recente dele pela Fiorentina, pelo momento dele na Fiorentina, né? É um atacante forte também, né? 1,85 m, 78 kg, ganhou massa, né? Desde que começou a despontar no Fluminense. Só que olha o detalhe, ó. Na Fiorentina, ele chegou a ser relacionado em 12 jogos. Só que desses 12 jogos relacionados, ele foi utilizado somente em 4. E em nenhum dos 4, ele ficou os 90 minutos em campo. Ele soma aí 301 minutos com a camisa da Fiorentina e não marcou gols. No Fluminense é completamente diferente, né? Aquele menino que apareceu no Fluminense. 93 jogos e 31 gols marcados. Um gol a cada 3 jogos. Um gol a cada 3 jogos.
Impressionante. Guardadas as devidas proporções, essa trajetória recente, internacional e curta do Pedro, ela nos remete à história também do Gabigol, né? Que saiu daqui com expectativa grande na Europa e acabou não vingando, embora tenha grande potencial e demonstrou isso no retorno ao Brasil. O Pedro, para mim, ele teve um choque de realidade cultural, futebolística, indo para a Itália. É muito diferente. A questão cultural também pesa. O cara vai muito jovem para a Europa, não está preparado para isso. E, por vezes, encontra, na Itália em especial, técnicos que têm outra forma de pensar futebol. E quando é um jogador que não faz parte daquele conceito dele e ele não pediu ao clube, isso veio através de uma negociação paralela, sem o aval desse técnico, também complica para o jogador. E já tem vários casos assim na própria Itália também. O cara, né, ele tem um conceito, uma ideia, ele quer aquele elenco e às vezes o empresário, o dirigente, o gestor do clube enfia lá abaixo o jogador A, B ou C, por mais que tenha qualidade, o cara não quer aproveitar. Não sei se foi o caso do Pedro. Eu estou aqui fazendo uma tese com relação a isso. Mas existe. O Pedro tem potencial, 22 anos, acho que a lesão sim atrapalhou a carreira dele, mas vindo para o Flamengo, para esse elenco, com o potencial que tem, com o técnico que tem, creio que vai dar muito certo, da Liga. E a gente lembra aqui, né, Flávio Gomes, recentemente o Flamengo investiu em alguns jogadores que brilharam no Fluminense, deixaram o país e não tiveram sucesso depois no Flamengo. 2 exemplos aqui, Henrique Dourado e Conca. Só que, no ano passado, a história do Gerson mudou tudo isso. O Gerson começou, e muito parecido com o Pedro, promissor no Fluminense, vai para a Europa, não tem destaque, um destaque tão grande assim. Mas o Gerson na Fiorentina jogou muito mais do que o Pedro. Sim, muito em mais. Quantidade. Embora não tenha se destacado. É isso que eu tô falando. Mas assim, ele jogou. Tecnicamente, o Pedro no time principal da Fiorentina não foi um jogador imprescindível. Olha, eu não tenho aqui os números exatos. Talvez ele não tenha nem finalizado a gol no time principal da Fiorentina. Mas, Flávio Gomes, o Gerson muda esse cenário. O futebol italiano não tem sido muito generoso com os jogadores brasileiros nos últimos tempos, né? Gerson, o Guilherme Arana, que está lá na Atalanta, né? Sim, Arana está na Atalanta, emprestado pelo Sevilha. O Lucas Paquetá, que para mim meio que deu uma subida. O próprio Pedro. Quem mais? O Gabriel. Então a gente começa a ter um padrãozinho aí na Itália as coisas não estão rolando. Talvez porque os times italianos também não têm se destacado, exceção feita a Juventus e ao Napoli, não têm se destacado muito no cenário europeu. E são clubes que vivem quase em estado de crise permanente, né? Porque não ganham nada, só dá Juventus, só dá Juventus, só dá Juventus, só dá Juventus. E aí o cara vai, fica um pouquinho e volta. Quer dizer, não faz sentido o pouco que jogou o Pedro na Fiorentina. Não faz nenhum sentido. Então eu acho que temos de esquecer o que aconteceu com o Pedro na Fiorentina e lembrar dele no passado também, muito recente, no Fluminense. Acho excelente jogador, acho uma grande contratação. Agora, para mim, entra na categoria da maior contratação desse começo de ano, mais do que o Luan e tudo mais, pelo fato de ser um jogador muito promissor, muito jovem e muito promissor. Faz muito bem o Flamengo, reforça seu time mais ainda e acho que vamos ver o Pedro brilhando. Porque é o que o Marco de Vargas falou, tem muito a ver com quem está jogando em volta do cara. Sim, com certeza. E mais um aspecto para mim que vai ajudar muito na chegada do Pedro ao Flamengo. O Flamengo está muito perto de confirmar a permanência do Gabigol. O Gabigol será o titular. Isso já vai tirar do Pedro um peso para ele ter toda a tranquilidade de conquistar o espaço dele. E vai ter chance de jogar, porque vai ter certinho. Vai ter seleção, é capaz que o Gabigol seja convocado. O Flamengo vai jogar muitos. Essa história de que o Flamengo não poupa jogador, ela é real, né? Foi a política do Jorge Jesus. Mas vamos nos lembrar que isso durou 6 meses. Né? Ele chegou, pegou o touro à unha e falou, vamos todo mundo aí, vamos jogando, vamos ganhar, tá dando certo. Mas nós estamos falando agora de uma temporada inteira. Nós estamos falando de verão brasileiro, que o Jorge Jesus não pegou.
Nós estamos falando dos primeiros meses do ano que são muito quentes, desgastam jogadores, jogo em cima de jogo. Então o Flamengo vai precisar realmente de mais jogadores e isso ele está fazendo. Pedro Rocha, o menino que era do Santos lá, o Thiago Maia, não é isso? O volante? Thiago Maia. Agora o Pedro, Michael. Então o time que já era bom não perdeu ninguém. Perdeu quem? Ninguém importante. Então eu acho que pode ser que perca o Gabigol, mas as coisas estão muito bem encaminhadas. Acho que o Flamengo se coloca aí numa posição de mais favorito ainda nas competições que vai disputar. É verdade. Olha, e daqui a pouquinho a gente vai ao vivo, hein, ao CT do Urubu, com informações, né, principalmente sobre o Pedro. A questão também para a gente atualizar do Thiago Maia, que já há o acerto também com o jogador. E só questões burocráticas também, troca de documentação para que o Flamengo anuncie esse atleta, nesse pacotão de reforços. Esse sim, hein? É um baita pacote de reforços. E a gente vai fazer o seguinte também, a gente vai montar aqui o campinho do time reserva do Flamengo. É um time para brigar por títulos, hein? Ano passado fizeram do Palmeiras, deu uma... Não deu certo. Não deu certo. Mas a gente vai fazer com o Flamengo, que olha, para mim é um time mais forte do que o reserva do Palmeiras, do ano passado. A gente vai mostrar daqui a pouquinho e discute isso aqui. Mas agora vamos lá, com Fox Sports de primeira, com José Ilan e informações, hein, do mercado da bola. Pessoal, eu tô aqui em Singapura e dá uma olhada nas notificações de vendas que eu recebi só hoje pela manhã. É o dia inteiro caindo essas comissões na minha conta. Você quer entender um pouco mais sobre esse mercado e aprender como que eu faço isso? Então clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar.